Memória Viva desembarca em Mossoró e tem a honra de ser, no caso, recebido por ela, Tony Silva, que rapaz. uma figura simbólica desta cidade. Estamos aí. Antônia Lúcia da Silva era seu nome artístico antes de você virar atriz? Não, eu só virei, é meu nome de batismo, né? Antônia Lúcia da Silva, que significa não tem luz. Por quê? E Lúcia não é quem quer tem dizer luz, mas Antônia é o Antônio. Exatamente. Mas você não é da tem luz. Silva, do povo. Exatamente. Tá vendo? E aí eu me tornei Tony Silva. Foi. E você, Antônia Lúcia da Silva, era uma menina que, quando morava na rua Melo Franco, já vadiava os teatros? Nunca conheci. A rua Melo Franco? Conhecia. Melo Franco é onde eu moro ainda hoje. Ah, né? hoje. Mas eu não tenho lembrança que eu via teatro. Eu era menina que nem menina de rua, brincava de esconde. Mas você já fazia o teatro, né? Coisas que antigamente... Você já fazia o teatro. Você era uma menina cavilosa? Nunca fui. Era uma menina bem Nem comportada? podia, negra não pode ser. Minha mãe era completamente preconceituosa. Contra você? Sim. Por quê? Porque toda mãe tem ciúme da primeira filha, né? Era. Por devido o pai gostar mais. Isso é uma síndrome de Édipo. Né? E minha mãe era isso, apetroava comigo. Ave Maria. Se ela não tivesse dado, eu tinha ficado pior. Viu? Ave Maria. E era dona Otacília. Dona Otacília e seu Francisco? Francisco Nogueira da Silva Seu Filho, Francisco. chamado Severino. Era na rua Melo Franco, onde você nasceu, cresceu, viveu e vive até hoje. É, exatamente. O que era a rua Melo Franco quando você nasceu? Meu lar, minha vida, né? Onde a gente brincava, onde os sonhos eram realizados ali, ainda. E a gente vai aos poucos construindo a vida diante na rua, na cidade, com os vizinhos, com as pessoas. Para quem não é do país de Mossoró, a rua Melo Franco fica onde? Aquela rua que sai da a Maternidade Santa Luzia, que a gente já não diz o nome, mas diz o prédio, né? Maternidade Santa Luzia, ou então do cemitério São Sebastião, descendo em busca de bar, você me encontra lá. Tá certo. Quer dizer que lá sempre foi seu endereço. Sempre foi. Sempre foi seu mundo. Ali foi. Seu teatro. Foi onde eu fui formada. Sim. Ali você fez o método Stanislavski. Foi. Foi ali, não foi? A Exato. construção do A minha ator. construção foi lá. Sem nem saber. É. Mas só depois quando eu comecei a estudar. Você começou a estudar onde? Eu comecei no ginásio municipal. Você já começou no escola... ginásio? Você não foi pro jardim, não? Foi? Mas era chamado... Vixe, estou esclerosada, mas vou lembrar. Tá aqui o papel. Ei, ponto, só pra ir pra ela. Deixa eu explicar. Ponto, sopra pra ela. Porque o pessoal do teatro tinha um rapaz, como antigamente no teatro, que ficava numa caixa em frente ao palco, soprando o texto, não era isso? Porque o povo não decorava. Hoje a gente tem que decorar. E o ginásio municipal foi para o estadual. Do estadual passei... Porque o ginásio municipal, apesar de ter o nome de ginásio, era a escola primária. A escola primária. Tá. E eu aprendi a ler, eu acho que eu aprendi a ler, foi com 9, 10 anos de idade. Mas não foi meio atrasado, não, Tony? Muito. Porque tu não queria... Porque era mais brincadeira, né? Do que você estudar. Você não tinha tanta importância. Você não dava a importância que o estudo precisava. E aí eu apanhei muito para aprender a ler, de palmatória também. Levei bastante palmatória. Eu não sou essa pessoa santa que vocês estão vendo. Mas eu tive o ginásio, aprendi lá. Aos 9 começa a ler. Comecei a ler. Porque tinha primeiro ano fraco, primeiro ano forte, e assim a gente ia até a 5ª série. Eu fiz lá Eu fiz lá também o exame de admissão, era o vestibular. Com um livro dessa grossura. Exatamente. Somos dois, carta para 2. É verdade. E aí, do exame de admissão, tu passasse? Passei. No primeiro? No primeiro. Então tu era forte, tu não era fraca, não.
Eu não sei o que era. Eu sei que eu passei, depois fui para o estadual. No ginásio estadual. Para o colégio estadual. Eu passei para o colégio. Eu passei no ginásio, estudei lá um período, depois fui para o estadual. Que era onde tinha a quinta série. A escola estadual. Ginásio. É, exato. Fez até a 8ª lá. Exato. E depois? Depois eu fui para o científico. Fui para o Eliseu Viana. Sim. Fiz técnica agrícola. Agora, e tu entende de técnica agrícola? Cuidar de bicho só o meu. E tu, eu tentei dominá-lo. E você sabe pelo menos plantar uma rosa, plantar um pé de feijão? Não tenho mais essa... Mas já teve? Já tive, mas agora não Você tinha uma mão boa? Tinha mão boa. Tinha, não tenho não. O teatro tomou conta de tudo. E onde é que o teatro entra na sua vida? Quando você estava no Eliseu Viana? Quando eu estava no Eliseu Viana. Mas o que é que tem a ver técnica agrícola com teatro? Aí é que as coisas se encontram aí. Então me diga. Eu fui para fazer técnica agrícola e o Eliseu Viana tem um convênio com a ESAM. Na época era ESAM. A Escola Superior de Agricultura. Exatamente. Que virou o FES. Sim. E lá eu encontrei 2 pessoas maravilhosas. Deixa eu adivinhar. Você encontrou Molière e Paulo Otran. Também. Tá mais pra Patativa do Assaré. Do Assaré. Era Patativa do Assaré de Santo Antônio do Salto da Onça. Exatamente, que é Crispiniano. E Amir Haddad lá de Cuité. Exatamente, que é Aécio Cândido. Sim. E ele me prometeu que escrever um espetáculo que eu ia participar. Mas ele bateu o olho em você e identificou essa atriz assim no olhômetro? Foi. Você não fez nenhum teste, sim. nem... Não tinha teste, não. A gente se afinava, né? Eu passei... E ele escreveu o Circo Alegria do Povo. Que foi o seu primeiro espetáculo. Foi o primeiro espetáculo. 1981, fazendo exatamente 43 anos agora em novembro. Exatamente. Foi tempo. O primeiro dia 3 de novembro foi a estreia. Eu soube que você estreou assim, com o pé direito, não tremeu, não esqueceu o papel, não teve nada. Mentiram muito. Mentiram pra danar, porque naquela época a gente ensaiava um ano. Pelo menos. Um ano para memorizar o texto. E quando chegou no período da apresentação, que era no Epílogo de Campos, no Teatrinho, que hoje é Depósito, né? Quando olhei a plateia repleta... Estava cheia. Cheia, porque os estudantes da UERN, daquela época, participavam muito mais das coisas hoje. Não, dos espetáculos. Sua família estava lá? Sua mãe? Família nunca assistiu um espetáculo meu. Nunca? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos falar desse. Quando você olha aí lá da coxinha, menino, lotada, apipada. Porque dá uma secura na boca, uma diarreia, uma vontade de fazer xixi, um mal-estar. E eu não sabia como dominar isso. Você nunca tinha sentido isso? Nunca. Quando o menino estava, Tony, você vai entrar? Eu não vou, não. Vou não. Vai. Quer dizer, ia chegando sua hora na peça de entrar... Era. E a Aécio disse, vai sim. Deu um empurrão e até hoje... Esse empurrão serviu. Botou você pra frente. Foi, sim. Foi muito bacana. Era como Alegria... Circo Alegria do Povo. Você fazia o quê? Cirandeira. Na época fazia cirandeira. A cirandeira. E cigana. Sim. Que fazia uma crítica aos políticos da cidade. Já? Já naquela época a gente já era ruim. Né? E aí, o Circo Alegria do Povo é o seu, vamos dizer, o seu debut, né? Sua estreia, né? O primeiro espetáculo. E aí nunca mais parou? Nunca mais. E depois desse tremido, desse mal-estar, desse depois que você aí você disse, oxe, nem dói, né? Por isso que chamam de caixa mágica. Quando você dá os primeiros 3 passos e as 3 primeiras falas, automaticamente você fica ambientada, né, naquele local. Aquilo é seu. E pronto. E tu tinha recebido da tua vida tanta palma como tu recebesse lá nesse dia? Nunca tinha visto.
Nunca tinha recebido. Nunca. Eu não sabia. Tu lembra hoje do filme? Tu vê passando o filme? Vejo tudo. Vejo tudo, assim, em relação à plateia, quando a gente entrava. Até um dia, quando eu cheguei, até então eu não me considerava atriz. Você já era Tony Silva? Era. Quando é que virou essa quando foi que você rasgou essa sua carteira dentro de Antônia? Antônia sem luz para ser Tony com toda a luz. No estadual, com um professor de educação física chamado meu pai, Rosado. Eu dançava como Tony Tornado. Sim. Né? E ele disse, pode criar amizade, pode criar amizade. Exatamente, fazia isso. E era parecido demais com leve, né? Eu corria muito, eu era atleta, mas eu sou atleta. Atleta. E assim, ele disse, Tony, seu nome é Tony Tornado. Deixei pra lá. Tudo bem. E isso foi crescendo de uma forma tal que eu não sei lhe explicar como foi que as pessoas foram incorporando esse nome. Hoje ninguém me conhece por Antônia Lúcia, conhece por Tony Silva. Na sua casa você é Tony Silva? Lúcia. Você é Lúcia lá? Lúcia. Lá você tem luz agora? Lá tem luz. Às vezes, né? Às vezes apaga. Agora é verdade que quando você começa a trabalhar nessas coisas, como dizia minha bisavó, de vadiar nos teatros, que ela dizia vadiar nos triatos, na casa onde se vadeia os triatos, que era o Teatro Alberto Maranhão. E aí, seu pai deu nos carões, queria que você não fosse atriz, ia botar até você para fora de casa. Meu pai nunca gostou, porque eu passei o teatro começou a tomar conta da minha vida. Eu fazia educação física, que eu fiz. Você eu sou lá... deformada ainda. Peraí, então tenha calma. Você estava lá no Eliseu fazendo técnicas agrícolas, Termino. Aí passa no vestibular. Passa no vestibular e passa educação física, que não tem nada a ver. O ERN não, na FURNE. Na FURNE. Na FURNE. Ainda FURNE. Depois a Universidade do Estado. Exatamente. Aí tu fosse fazer física porque tu já era um atleta. Porque eu já era atleta. Tu disputava os gernes? Ganhei muitas medalhas. Tu corria? Era velocista de 100 metros, salto em altura e extensão. Ave Maria, era as três da sua vez. João Lavou e Já. Deus me livre. Mas assim, você era aquele... quer dizer, você fazia velocista sem salto em distância e salto em altura. Era. Sim. Era boa na corrida, mas os outros eram só para complementar, né? O time. Mas assim... E aí, na escola, lá com o professor Rosado, primeiro você ganha dele o título de Tony Tornado. Tony Silva. De Tony Silva. E onde é que você descobre, meu caminho é esse aqui, da educação física? Eu não descobri nunca. E por que você foi fazer? Eu fui fazer porque eu era velocista. E queria... Eu jogava handebol, jogava basquete, mas depois eu me decepcionei. Por quê? Porque as pessoas... Na época, as pessoas pensavam mais só em relação à bola, no futebol. E isso não me agradava, só isso. Tinha mais coisas na vida. O meu redor era mais rico, me chamava mais atenção. Você chegou a dar aula de educação física? Dei uma vez lá em Baraúna. Aí mandava o menino fazer polichinelo, apoio. Menino, botava para lascar. Para lenhar. Mas aí eu resolvi dizer tchau. Que não dá certo comigo isso. Porque, na verdade, aquela época que você estudou era a educação física, digamos, militar, né? Exatamente. Quer dizer, o pensamento do professor da educação física era aquela da disciplina militar, né? Exatamente. Polichinelo, apoio, aquelas coisas de treinamento de soldado. Eu sou tão ruim na minha vida que eu fiz educação física. Primeiro, pare com isso. Você não é ruim. Se você fosse ruim, você não estaria aqui. Mas vamos dizer, eu fiz educação física, eu terminei o curso e eu não sei nadar. Peraí.
E aí? Quer dizer que se botarem você nas águas do rio Mossoró, você tá perdida. Não vou boiar porque no lixo não deixa. Tu não sabe nadar até hoje. Não sei, tenho medo, muito medo. Mas os outros, pelo menos, tu se garante. Sabe jogar vôlei, aí eu sabe jogar, o resto se garantia. Os conceitos eu memorizava todos, eu sabia até os pontos e as vírgulas, mas aí eu tirava A, na época era conceito A, né, B, C, e eu natação, eu tirava F. A. E natação F, tu tava F, né? Era F, porque... Tu tava F, F-O-Fó, né? É mesmo. E assim, aí tu tá na educação física, chegasse a trabalhar em Baraúna. Foi. Tu desse aula na FEBEM, era FEBEM? Não, era como era o nome? Quando eu estudava, fazia educação física, eu fui bolsista da FEBEM. Onde era? Em Mossoró? Em Mossoró. E eu passei lá uns 10 anos como bolsista. E os meninos te respeitavam? Ou no começo? De igual para igual, era tudo né? passa? Era tudo com passa, né? Os meninos, a época era diferente. Lá era de prevenção, hoje é de... Barra pesada mesmo. Tem as coisas que acontecem na sociedade que vai mudando o comportamento, né? Então, paralela à tua carreira de professora de educação física, tu começa a traçar paralelo um caminho de atriz. Exatamente. É essa mudança que eu quero que tu me conte daqui a pouco, porque a gente vai dar o primeiro intervalo. Tá certo. Paramos aqui e voltamos daqui a pouco com ela. Tony Silva, cheia de histórias, de histórias histriônicas. É uma atriz conceituadíssima, respeitada pela crítica, pelo povo e por todo mundo mesmo. Por isso que ela está aqui. Chegamos já com Tony Silva. Memória viva, aterrissada com a sua lona armada aqui no país de Mossoró, recebendo uma atriz de primeira grandeza. Dizem que ela é a Ruth de Souza de Mossoró e região. Eu também acredito nisso. Tony Silva. É porque você é um sonhador. Claro, e quem não é? Tony Silva, onde é que vira a chave de você, professora de educação física, com chicote na mão, lapo, bora menino, paga os apoios, quem não correr vai apanhar e vai virar a alegria do povo? E daí correu junto com a faculdade. Enquanto eu fazia educação física, à noite eu ia para a casa de Aécio e ensaiava o espetáculo. Durante um período todo, durante esse período da faculdade, eu passei a brincar de teatro. E que hora tu ia para aula? Eu ia de manhã, porque a educação física era de manhã e à noite. Ia para FEBEM. A FEBEM era à tarde. À tarde. Mas na época, quando você é jovem, tudo isso você dá tempo. Tudo dá tempo. Por isso que o tempo quem faz sou eu, não é as pessoas, não é... Vamos, dá certo, vamos fazer. Sempre dá certo. E assim eu me tornei artista. Até então, 10 anos, durante 10 anos que eu passei no Grupo Terra. O Grupo Terra era o grupo de Aécio. Exato. Grupo Terra. Que ele foi para fazer doutorado no Canadá e a gente ficou fazendo terra para quem trabalha, sempre dentro da área da terra, né? E eu me tornei atriz e o teatro me consumiu. Mas você tinha consciência disso? Nem. Eu não tinha, não. Ainda nem tenho. Foi verdade que quando você apareceu na televisão, o vigilante do prédio onde você trabalhava disse: Pia, olha, Tony é artista de televisão. Foi mesmo, foi? Foi assim. Quer dizer, até então você não tinha se tocado. Todos os dias ele abria o portão do Epílogo de Campos para a gente entrar e ensaiar. Mas eles... E mesmo vocês ensaiando todo dia, ele não entendia que vocês estavam fazendo arte. Assim como a gente também não entendia o que era. E estava lá. Só quem entendia, na verdade, era Aécio. Mas o restante era tudo jovem, tudo brincalhão. E ele, no dia que eu fiz uma entrevista, eu saí na televisão, e ele disse assim: aí, Tony! Antônio, o nome dele. Aí, Tony!
Tony é artista. Aí comecei a perceber que isso... Caiu a ficha. Essa divulgação do Tony Silva, boca a boca e na televisão, fez com que isso alargasse a minha responsabilidade. Aí eu comecei a pensar de maneira completamente diferente, que o teatro estava tomando conta da minha vida, como sempre, graças a Deus. E de lá para cá, nunca mais paraste. Nunca mais parei. Ou estou fazendo um espetáculo, ou estou cantando uma música, ou estou recitando um poema. Eu sei que eu estou sempre presente na vida de vocês, moçoroenses. Tem uma pessoa que vai participar com a gente do programa, fez questão de participar, que conhece você desde essa prisca era. Vamos ver quem é essa pessoa aí, mulher. O programa Memória Viva da TV Universitária é uma das produções mais importantes do que é produzido no Rio Grande do Norte em termos de acervo audiovisual. Esse programa, há mais de 40 anos, vem catalogando um registro importantíssimo das pessoas que fazem a história desse estado. E já era hora de incluir nesse rol de pessoas importantes a moçoroense Tony Silva. Tony Silva, uma amiga de muitos anos, tem um trabalho importantíssimo com a criança, como servidora pública, já aposentada, mas durante muito tempo ela desenvolveu um trabalho muito interessante com crianças pobres, usando a arte junto à Fundac, mas ela sempre teve no ofício de representar e de cantar a sua grande realização. Tony é uma atriz que orgulha não só os moçoroenses, mas os potiguares como um todo. E certamente já passou a hora de ser reconhecida nacionalmente como cantora e como atriz. Junto com Tony Silva, se mistura a minha passagem pelo movimento artístico de Mossoró. Com Tony, nós fizemos o espetáculo de maior público na cidade até hoje, chamado A Aurora da Minha Vida, onde tivemos um pouco superior a 10 mil pessoas, isso nos anos 80. Não foi fácil, mas pela abordagem do espetáculo e pelo resultado do trabalho dirigido por Chiquinho Vila, esse texto de Naum Alves de Souza conseguiu esse mérito de ter um pouco superior a 10 mil pessoas. Também foi com esse espetáculo que Tony ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Teatro de Campina Grande. Tony estava no elenco e eu fazia também parte do elenco e fazia produção. Então foi um marco na história do movimento artístico de Mossoró, aquele prêmio que Tony trouxe, que não foi só dela, foi todos os artistas de Mossoró. Mas com Tony nós fizemos vários espetáculos, fizemos juntos Tony e Dani para Matar de Rir, fizemos muitas outras coisas juntas, fizemos Oratório de Santa Luzia, fizemos Chuva de Bala, fizemos Aldão Liberdade, e Tony esteve sempre ao meu lado no momento em que iniciamos o movimento Cinema Morto, Teatro Vivo, de ocupação do Cine de Caiçara. Foi também com Tony que nós criamos a Cooperativa de Artistas de Mossoró, a COCAR, e muitos outros trabalhos. Então, fico muito feliz em a TV Universitária estar homenageando essa mulher negra, pobre, mas que tem dado, sem nenhum rancor de sua cor, sem nenhum rancor de sua condição financeira, mas contribuindo decisivamente para o crescimento da nossa cidade e para a valorização da sua arte e da nossa arte. Parabéns à TV Universitária pela iniciativa e parabéns a Tony Silva pelo legado que deixa para o movimento artístico de Mossoró. Disse tudo, acabou o programa. Vamos embora. Vamos embora, mas ele me acompanha muito bem. Ele que fazia tudo, ele fazia aquelas coisas... Quer dizer, ele foi o sucessor, se Aécio foi o sujeito que fez você nascer, ele foi quem lhe criou. Foi ele que me criou. Ele fazia reportagem, faça, Gustavo, daí, por mim. Faça, Gustavo. E ele sempre catalogava as notícias, o material, tudo. Ele fazia clipagem, né? Ele estava lá
Ele que sabia a minha vida toda de teatro. E tu ganhou um prêmio em Campina Grande, não é pouca não, vice. Foi, menino, tem um Campina pessoal... enorme, é pau a pau com Mossoró, é outro país. Mas na época era muito E era um festival importante, muito valorizado, né? demais. Eu não me lembro como era o nome da atriz, que eu estou ficando meio desorientada, a nível nacional, que estava lá e que eu passei na frente dela. Mas isso a gente vai... Esse Aurora da Minha Vida foi direção de De Chico Vila. Chico Villa, Chico que Vila. teve também uma contribuição importante Demais. para o teatro do Rio Grande do Norte. Muito grande. Chico Vila era um cara da arte, né? Ele viveu toda a sua vida Intensamente. em pensamento na arte. Começou no teatro de Gesiel Figueiredo. Exatamente. Depois foi para aquela companhia... Era Estabanada? Não. Era Estabanada. Estabanada. Fez um movimento de importância. Junto com o João Marcelino. João Marcelino, Nereu, Nereu e Bulhões. Ifonete, Bulhões, o povo todo. Exatamente. Mas vamos falar desse espetáculo Aurora da Minha Vida. Ai, Aurora. Eu fazia a gorda. Você fez esse espetáculo durante quanto tempo? Menino, não Você fazia pergunte quem? o Você tempo. fazia quem? A gorda. Não sei por quê. Eu não sei por que também. O povo tem uma vida. Mas, assim, foi um sucesso muito grande. Ficou quanto tempo em cartaz, Tânia? Menino, eu acho que na faixa de 5, 6, 7 anos. Não me lembro. E bem. parou por quê? Porque a gente precisava montar um outro espetáculo. O espetáculo tinha que ficar stand-by para que a gente pudesse trabalhar esse outro. Né? Que E vocês foi- passaram, então, 6 meses, foi recorde de público. Foi. E era sempre casa cheia, cada vez que apresentava... Porque a gente fez um projeto chamado Projeto Escola. Sim. A escola vai ao teatro. Perfeito. Formação de plateia. Que a gente sempre está tentando formar, mas não consegue, tem que se apaixonar primeiro. Aí o teatro era cheio de gente, né? A gente também fez o Tony Dani, isso no Nocaute. Tony Dani era o quê? Era um musical. Com você cantando. Eu cantando e Dani também. A gente fez no Termas. Sim. No salão, no restaurante do Termas. A gente fazia as apresentações e era assim de gente. Tem uma pessoa que participou dessa festa aí. E também. foi aqui. Sim. Olha quem foi. Oi, gente! Eu tenho muitas histórias com Tony Silva, que é o amor da minha vida e que merece todas as honras e todas as glórias desse Rio Grande do Norte. Vivo dizendo a ela, cada vez que ela vai para um evento meu, para mim é um grande prazer, uma grande honra. Mas eu tenho histórias ótimas com ela. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, Gustavo Rosado me chamou, eu recém-saído do tablado e com a cabeça fervida de ideias e situações, Gustavo Rosado me chama para fazer auxiliá-lo na direção de um espetáculo chamado Tony Dani. Depois a gente fez a Aurora da Minha Vida, ou primeiro a gente fez a Aurora, depois a gente fez Tony Dani, mas enfim. No Tony Dani, que foi um espetáculo de muito sucesso em Mossoró, inclusive em outras paisagens também a gente andou, era casa lotada, se apresentava no Termas, era lotado, foi uma temporada grandiosa para eles, para Tony e para Dani. E aí, Gustavo, além de fazer isso comigo, me jogar nessa bomba, acabou pedindo para eu fazer figurino, cenário e criar uns adereços e tal. E aí eu me lembro que eu criei para Tony uma gaiola. Não era uma gaiola, era uma gaiola, o tamanho dela, a gaiola. Era uma jaula que ela botava na cabeça. E também uma coroa de arame farpado. E ela reclamava muito, brigava muito comigo. E ela fala nisso até hoje, porque verdadeiramente aquilo devia pesar horrores, mas ela, atriz, não é? Artista. Aliás, artista não, Tony é um gigante. Um beijo, meu amor. Quer dizer que Obrigada, esse viu? cara fez você botar uma coroa de arame farpado na Menino, em cabeça. homenagem a Cazuza. Era Cazuza? Era. E uma gaiola na cabeça também. Era uma Só gaiola. faltou um bujão de gás. Se desse mais chance, eu tinha botado, viu, para carregar. Mas vocês se assim, divertiram nesse. Mas todos eles que eu entro é para me divertir. Se eu não acreditar no projeto, não dá certo. Você tem que vestir, você tem que parar o tempo, você faz uma homenagem a Cazuza. Então é necessário que você esteja plena para isso, né? E Christian Saboia é uma inteligência maravilhosa. Foi um prazer trabalhar com ele.
E nas festas dele você é presença cativa, né? Exatamente. Eu vou lá, depois eu saio escondidinha. E o que foi essa história de Cinema Amor, Teatro Vivo? Isso foi uma campanha que a gente não tinha teatro na cidade. Né? E o Cine Caiçara, Tinha né? um Cine Histórico. que estava fechado. Fechado. E Para quem não é de Mossoró, o Cine Caiçara fica no centro da na cidade, praça... na praça da Redenção. Sim. Né? Ele era dos amigos lá, que hoje eu não me lembro mais o nome, e de Milton, que cedeu a gente, o Caiçara, e a gente tirou muitos carros de morcego morto, né? Estava lá e foi restaurado, a gente lavou, fez a lavagem e a gente... Lavagem com festa, né? Com festa. E a gente fez a lavagem e como é todo... A gente tinha projeto 10 da noite nas quartas, nas quintas-feiras. Você, o povo não trabalhava não, dia de sexta? Você começar um espetáculo 10 horas da noite, na sexta o povo que assistia não ia trabalhar, não é? Claro que ia, mas artista é assim, é a noite que a gente tem que viver. E as pessoas assistiam, né? Eu não sei se é a sexta e o sábado tinha espetáculo e no domingo tinha... Quer dizer, foi uma ocupação mesmo. Foi uma ocupação que Renato, o dono de lá do Caiçara, nos cedeu, um cara maravilhoso, acessível, e a gente trazia as coisas da casa de Gustavo para ocupar, e tinha barzinho, e era cerveja Virou um gelada. point. Menina, era uma beleza, adorava. Até que um dia foi trazido para Mossoró Estênio Garcia. Sim. E Estênio batizou esse movimento de Cinema Morto, Teatro Vivo. É um sonho meu também, e é um sonho de todos vocês, dessa população inteira de Mossoró, de transformar este cinema morto num teatro vivo. Estênio Garcia, que foi o Bino Exatamente. com Antônio Fagundes. Lá a gente recebeu Araci Balabanian, Sim. né? Estênio, Sérgio Mamberti. Lá a gente tinha uma afinidade com os artistas. Era um território da arte. Da arte. E era muito bom. Foi um movimento que Por que parou? Parou por quê? Porque a gente começou a correr atrás dos políticos. E nas passeatas? Carregando as bandeiras? A passeata era 5 pessoas. E o povo pensava que era o mundo todo. Tinha um amigo nosso que é Cris, que é palhaço. Ele estava nesse movimento. Eu, Gustavo, Cris. E tinha mais 2 pessoas que eu agora não estou lembrando. E a gente... Era uma só faixa. Mas a gente corria de uma forma tal que ele pensava que aonde ele passava... Tinha as faixas. Eram outras pessoas. Era a mesma pessoa, mas a faixa ia a mesma faixa. Até que fomos ouvidos que Rosalba entrou no Senado. No Senado e construiu o teatro, né? E está aí. O Lauro Monte. Não. O Lauro Monte é estadual. Estadual. Que foi transformado no Teatro Lauro Monte. Que é ali na... O Cine. O Caiçara virou o teatro... Fechou. Depois do movimento foi fechado. Mas o movimento era para fechar o teatro, então. Em vez de abrir, fechou. Não, porque Deu errado. Não tinha mais como a gente sustentar. Entendi. Porque tudo que cerca a arte, ela é cara. E os amigos estavam também na mesma na mesma batalha. Na mesma batalha, mas era muito pesado, não tinha como sustentar. Aí foi feito o teatro Dizuí Rosado, e a gente tem a casa, né? Mas antes disso... Sim. Em 91, nós fizemos uma caminhada, uma caminhada dos deuses. Dos deuses do teatro. Do teatro. É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco. Pare aí.
Porque Deus é Deus, né? Tem que ter um Já é tempo pra poderoso. refletir. Um bocado. Ah, Maria. Memória Viva dá uma parada rápida. Eu tô tendo a alegria de dividir hoje o Memória Viva. Aliás, ela, que é a estrela, eu sou apenas o coadjuvante do Memória Viva, que está em Mossoró, conversando com a atriz Tony Silva. A gente volta já. Memória Viva de volta, direto do país de Mossoró, recebendo Tony Silva, a atriz que inventou de reunir apenas os deuses do teatro em Mossoró. Só Mossoró e só você, viu, Tony? E Foi uma ideia. que coube espaço para tanto ego. Menino, isso foi uma ideia de Felipe Caetano e Gustavo Rosado. E a gente sempre embarca junto, né? Aí fomos do lado do museu, todo mundo. Eu era o deus negro. Eu me vesti com as pernas do teatro. Sim. Né? E a gente passou eu passei 24 horas andando nessa cidade por toda a maioria dos bairros. Para as pessoas saberem que existiam, Que a que gente o teatro tava- existia. Que o teatro existia, que a gente precisava de um local onde pousasse a nossa arte. Acho que tem uma moça que participou desse negócio aí. Quem é? Vamos ver. Tony, meu amor, minha amiga, minha parceira, minha cúmplice. Ai, Tony, tô tão nervosa. Já fiz 500 mil vídeos, mas vai dar certo. Amo demais você, só tenho a agradecer, gratidão por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa que você é, por ter me ensinado tudo que sou hoje na Companhia Máscara. Trago várias memórias, é difícil selecionar uma memória que nós vivemos juntas. Mas vou dizer, se der para dar tempo, vou dizer duas. A primeira é a gente dividir quarto nas viagens e eu só dormi depois que você dorme, porque você só dorme de televisão ligada, né? E eu não durmo. Então você dormia e eu pegava um controle, escondia e tchum, desligava. A outra memória era a gente andando no meio da rua, no Pingo da Meia com aquelas sombrinhas, atrás de recurso para Maria Espanha Brasa. Ai, como era gostoso, os pés tudo inchados, cheio de pipoca. Aí eu pergunto, Tony, você me ama? Claro, foi minha parceira há muito tempo, essa menina. Quer dizer, ficava acordado enquanto você assistia a televisão, né? Ainda bem que você Ela- assistia... Ela é muito generosa, gente. Eu aqui não presto, porque eu tenho uma mania, não consigo dormir, né? Eu não consigo dormir, se eu durmo de 6 horas até 9 horas, eu acordo e não durmo mais. Porque o juízo pensando... Porque né? 24 horas texto na minha cabeça. Porque eu tenho que memorizar os textos e trazer as personagens que eu quero fazer, entendeu? E isso me deixa... A Maria Espanha Brasa também foi uma invenção, uma cavilosidade sua. Nossa, Que, né? quer dizer, E foi além da passeata do... Ivonete Soares, que eu não sei se você conhece. Sim. Ivonete, professora Ivonete, que é do movimento Negro e Lindo também. A gente, juntamente com o Nato Santos, Augusto Pinto, Lenilda Santos, Robert Lilson. Que era o movimento Baobá, não era? Não, dos terreiros. Aí é outro babado. A boneca era pro carnaval. Sim. A gente era do movimento negro e a gente começou a ir pro carnaval. Em vez de fazer um bloco afro, fez um bloco Mas era profano. a única boneca preta. Sim. Né? A gente começou a observar que o carnaval da gente estava uma mesmice, que precisava melhorar e dar uma... Como a gente já teve há não sei quantos anos atrás, Chapita, que colocava boneca, botava boi de rei no carnaval, a gente quis trazer essa memória. E trouxemos Maria Espanha Brasa, porque já tinha Maria Manda Brasa, que desapareceu. Teve Maria Espanha Brasa, que é a boneca que eu botava, né? Abandonou na minha casa. Aí eu passei a criar essa menina, que só era cavilação, porque ela passava o carnaval todo dia descansando. Quando era no
Terceiro dia de carnaval, Saía às 18 horas, Saía com ela a corda saía. toda. Ela saía no mundo, tocando as marchinhas, levantando poeira, e as pessoas saindo de casa, dançando, rindo, se abraçando. Era isso a função de Maria. Passamos 14 anos. E essa menina, Luciana, maravilhosa, que eu a amo de verdade, ela passou a ser minha companheira em pedir, porque a gente era profissional em pedir, para poder a boneca sair. Então você não era atriz, era uma pedinte. Nessa é uma Você é um personagem. personagem. É um personagem. Vocês incorporaram o personagem pedinte. Exatamente. Muito tempo. Passamos muito tempo juntas pedindo para que a boneca saísse. Você, Tony, nunca negou nem poderia negar que é negra, tem consciência da sua luta. Em que momento a professora de educação física, a menina Antônia, a atriz Tony, teve que lidar com a questão do preconceito? O Mossoró não tem disso. Não é só Mossoró não, menina, é em tudo quanto é canto. A firmeza de você ser negra, a cor da pele é que define você. Se você é do bem ou é do mal. Né? Aqui tem essa coisa. Mas essa negritude aqui eu sempre trouxe. Eu sempre fui muito irreverente nas minhas coisas. Assim, sempre me achei como mulher negra e fora do padrão. Por isso que hoje eu me considero a professora honoris causa da universidade. Você é, né? Sou. Porque isso eu trago como bandeira para dizer que a minha posição nessa cidade é a afirmação da minha negritude como mulher e como negra nessa cidade e nesse estado e no país. Você acha que essa sua postura já tem servido de referência para outras crianças negras, pobres, fora do padrão, espilicutes, cavilosas, criativas? Eu nunca fui pesquisar, mas eu tenho certeza que já aconteceu. Assim como eu sou um bandista, eu fui católica praticante, fui protestante, protestei contra não sei o quê, mas eu fui... Mas você era protestante evangélico ou protestante porque protestava contra? Evangélica. Eu era da Batista. Sim. Né? Eu fui católica até não me aborrecer com uma determinada coisa que eu comecei a descobrir e saí. Fui ser protestante. Aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador. Levantou a mão. Aí fui protestante, também me aborreci com as determinadas coisas e eu passei a frequentar a Umbanda. Porque o meu pai bebia muita cachaça também. E ele mudava a voz, a forma, o jeito de andar. Era um ator? Isso não era teatro, não? Era não. Era o quê? Ele foi convidado, o cunhado dele levou ele para um centro espírita de Madrinha Mariquinha. E ela não conhecia muito bem meu pai, mas quando ela incorporou, era o que ele fazia. Isso... Eu estava nos primeiros momentos e eu comecei a achar que aquilo era tudo besteira. Aquilo era mentira. Que a gente cria na cabeça e não era. Você achava que era sugestão? Era. Você foi o sujeito era sugestionado a fazer aquilo. Exatamente, mas não era. Porque nesse momento eu comecei a rir, mangar, sei lá. Me deu um troço lá que eu adormeci. E terminaram o trabalho, eu não vi. E quando foi que o mestre foi embora, ele me chamou, voltou, teve que voltar para me levantar. E daí por diante eu fiquei pianinho, caladinha, nunca mais falei nada. E sou um bandista por isso, porque fui buscar, eu fui chamada, não tenho chamamento, eu fui chamada para ser. Aí minha mãe não gostava, meu pai frequentava, mas saiu. Mas minha mãe não gostava que eu fizesse isso.
porque ela não gostava, porque é coisa de negro, né? Coisa de negro. Mas como eu vim para fazer essa missão, eu estou aqui. E hoje eu tenho a louvação ao Baobá, porque nós criamos, eu e Ivonete, e o Movimento Negro criou. E nós Esse movimento. Estamos O Pai Bolinha. completando 22, acho que é 22. Eu me perco, não, mas é uns. Depois Mas de Mossoró foi uma cidade que se vangloria de ser libertária, porque libertou os escravos antes de todo mundo. Ou isso aí não é libertou bem os escravos, assim? quantos escravos tinha? Agora eu pergunto a você, quantos escravos Não, tinha? aí a pergunta é sua. Você que é do Eu país de quero que Mossoró. você me diga. Você, porque a o nome discussão... o nome de 7 meninas eu digo, mas quantos escravos tinha, eu não digo. Mas a liberdade nesse país, ela está devendo muito. A escravatura, né, as pessoas escravizadas, eles devem muito. Quem tem a cor branca, você tome jeito, né? Porque a pele é quem define. Mesmo você, atriz famosa na cidade, artista saindo na televisão, cantando lá no Hotel Termas, frequentando os palcos mais importantes da cidade e fora da cidade, sendo reconhecida no seu país e fora dele. Ainda assim, quando você chega, o caba Olha, atravessado, mas se catuca. mas tem que me engolir. Você é Zagalo, é? Porque eu construí um nome que tem 9 letras, não foi à toa. Mossoró é uma cidade que é feminina. Então tem que engolir a história das mulheres que faz a história da cidade. Eu não gosto de lavar prato, mas necessito fazer para deixar limpo para qualquer pessoa comer. Olha, por falar em lava-prato e por falar em ser ligeiro, o tempo está rugindo. Eu tenho que pegar meu arco e chamar um cabo que quer falar com você. Falei com ele ontem. Tony Silva é a minha melhor amiga na Terra. Conheço a Tony desde 2001. Se vão 23 anos de amizade. E nesse tempo todo, a gente rodou, já fez 1000 peripécias. O que eu mais admiro na Tony é a sua presença cênica. Ou seja, a Tony tem o poder, quando ela performa, quando ela atua, quando ela canta, de parar. Tudo para. Ou seja, a atenção que ela traz a partir da performance dela é uma coisa absurda. A capacidade que ela tem de reter a atenção das pessoas. E com o tempo eu percebi que, na verdade, o que a Tony faz é que o tempo para. Quando ela está performando, quando ela está atuando, quando ela está cantando, o tempo para que esse espectador possa perceber o que a Tony está entregando. Por isso que eu admiro tanto essa artista incrível. E a minha pergunta, ela é mais do que óbvia. E ela vai explicar para vocês. Você vem fazer minha feijoada ano que vem? Me leve, viu? Ei, menino, isso Marcelo Flecha é ator, diretor, é do Maranhão. Não, ele é argentino, mas radicou-se em Balsas, né, no Maranhão. Depois veio para o Centro Histórico lá em São Luís. Em São Luís. E ele foi convidado para dirigir um espetáculo chamado Alto da Liberdade aqui. Sim. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele caboclo velho lá, fumando cigarro um atrás do outro, de coca. Texto escrito por Tarcísio Gugel, é esse? Não, Crispiniano Neto. Né? E ele estava fumando, todos os dias eu levava um doce, um chocolate, um confeito, uma coisa para adoçar a alma dele. Porque ele era bem... Sabe aquelas pessoas bem duronas assim, que não quebra a cara? Mas não é pose de diretor não, mulher? Não, Não, faz parte mas ele era assim mesmo, não era que era diretor não. Depois aí eu comecei, ele montou o espetáculo Alto da Liberdade, e quando eu vi o espetáculo, eu vi muito periquito, muito não sei o quê, que não é da nossa região.
Aí eu descobri o telefone dele e liguei para o Termas, que ele estava no Termas, e passamos 1h30 conversando. Daí para cá nós somos amicíssimos, nós somos amigos de um chorar no pescoço do outro. De você cozinhar o feijão dele, porque você disse que lavou os pratos. E isso ele não levava ninguém para o Maranhão. Ele não abria. Eu é que consegui abrir o coração dele e um belo dia eu fiz uma surpresa na casa dele. Foi perto do aniversário dele e comecei a fazer umas feijoadas, que é 7 de janeiro, o aniversário dele, e ele começou a chamar os amigos. E já faz uns 5 a 6 anos que eu faço a feijoada e os amigos se encontram às 5 horas da tarde para comer o feijão. E ele, esse safadinho aí, ele congela. Para comer o resto do ano. Sabe disso. Sim, graças a Deus. Ô, Tony, você, além dos espetáculos que lhe consagraram como, vamos dizer, atriz principal, o Aurora da Minha Vida, o Tony Dani, você tem um papel destacado também nos 2 maiores espetáculos de Mossoró. Espetáculos, né, abertos, públicos, que Chuva é... de Bala e o Oratório de Santa Santa Luzia. Exatamente. Mas quando você entra, você mais... entra chutando a porta, viu? Eu já vi. Já viu? Tu entra chutando a porta Porque mesmo. é aquilo ali que Marcelo diz que eu não percebia, mas agora eu estou começando a perceber que quando eu visto a personagem dá conta da história. E eu trago dentro de mim a voz da minha ancestralidade. Que quando eu falo, pode ser uma besteira. Mas as pessoas, fulano, isso é Tony. Então você é um belo cavalo. Sou um belo cavalo. De raça. Exatamente. Daquele da canela grossa. Eu sou uma Dandara, uma Teresa de Benguela. Eu trago todas elas, a memória dessas mulheres. E quando eu falo nisso, eu me emociono, porque Mossoró precisa conhecer as pessoas que fazem dela, tanto dentro quanto fora, a construção. Quando Tony Silva virar saudade, quer ser lembrada como uma mulher que esteve aqui e fez sua marca como mulher preta e um bandista. Só isso. Só. Quer mais nada, estrela? Nadinha. Nadinha. Não quero meu nome em beco, nem em rua, muito menos em banco. E se botarem Antônia Lúcia da Silva, pior, Aí né? o povo nem vai saber quem é, pode botar. O tempo para quando você entra em cena, mas aqui o tempo nosso acaba. Acabou? Já. Vixe, Maria, Eu quero agradecer demais o seu tempo, obrigada, as suas a você. histórias, a sua emoção. Que você compartilhou com a gente aqui no Memória Viva, esse programa que já tem quase 50 anos de história, é o mais longevo da televisão, e nós temos o prazer de estar tocando para frente. Obrigada. Muito obrigada a você, as câmeras, a você, Jefferson. Obrigado. Memória Viva fica por aqui, direto do país de Mossoró. Toda terça, 9 da noite, TV Universitária e YouTube em tempo real. Quinta-feira, 3 da tarde, TV Universitária. Rádio Universitária 88,9 em Natal e também na internet. Quinta, 12h30. E fica no YouTube, youtube.com/TVURN. Só olhar a Memória Viva, a gente tá lá. Tchau, valeu!